Cristo. E as parábolas, elas são alocadas em grupos. Eu, pelo menos, as enxergo assim. E nós falamos a respeito das parábolas dos perdidos, né? A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Um se perde saindo de casa, outro se perde perdendo a sua identidade de ovelha, outro se perde dentro de casa. Sempre haverá uma oportunidade de nós nos perdermos. Que você não aproveite estas oportunidades em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Posso ouvir um amém de verdade? Diga amém. Não quero essa oportunidade na minha vida, não. A oportunidade de me perder. Mas nós chegamos agora, depois de muitas tentativas de ministrar sobre essa palavra. Deus me deu a oportunidade hoje, acho que hoje vai, né? Chegamos agora que eu estou no reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus, ele é dividido em algumas manifestações. O reino de Deus que está por vir. O reino de Deus que será estabelecido na terra quando Jesus voltar com a igreja. A igreja será arrebatada desta terra brevemente, em nome de Jesus Cristo. Quem está preparado para subir, diga glória a Deus. Tudo está pronto, mostrando que Ele está chegando. Nós subiremos. 7 anos ficaremos na glória e depois voltaremos a esta terra junto com o Senhor. E o reino do Senhor será estabelecido a partir de Jerusalém. Todas as nações da terra serão governadas pelo Cordeiro e pela sua igreja. Cada um aqui vai ter uma função no reino do Senhor. Ninguém é desocupado no reino de Deus. Todo mundo vai ter uma função. Pastor, na glória eu vou trabalhar. Na glória que você vai trabalhar muito. Que vai estar com um corpo glorioso, não se cansa. Aí vai ser uma beleza, né? Todos nós vamos trabalhar no reino. Eu tenho uma suspeita que a minha função vai ser dar aula. Vou treinar a nova geração. Então vocês não vão ficar livres de mim não, viu? Quando vocês chegarem na sala de aula, no reino, quando vocês esperarem o professor, quem entra? Eu. Né? E vocês vão ficar tudo felizes, né? Porque eu estou lá. Amém, irmãos? 1000 anos de governo. O mundo conhecerá como é o projeto do Senhor. 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto, porque em 1000 anos ele estará preso. Satanás será solto por um tempo, nós não sabemos quanto tempo, para pregar sua doutrina na terra. Muitos vão seguir a doutrina dele. O número dos que vão seguir a doutrina do diabo, mesmo tendo nascido do governo justo, muitos que vão seguir essa doutrina, e os que vão seguir, o número chega a 2 nações. A Bíblia chama de Gog e Magog, que se levantarão contra Israel mais uma vez. O diabo é atrevido, mesmo perdendo as batalhas, ele insiste. Ele não se convence que ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que quando ele for com tudo, aí Deus dirá, acabou a brincadeira, camarada. Aí João disse, eu vi descer do céu o grande trono branco, e o que estava sentado no trono era o ancião de dias, Yahvé, o Todo-Poderoso. E aí todas as nações comparecerão diante dele, haverá o juízo para a recompensa, e o reino de Deus estará estabelecido para sempre. A palavra de Apocalipse eis o tabernáculo de Deus com os homens. Os homens jamais se apartaram da presença do Senhor. João viu a Jerusalém celeste descendo do céu como uma noiva. O Cordeiro vai se assentar no trono na Jerusalém celeste. E a igreja estará junto com ele, não mais como noiva, mas como a esposa do Cordeiro, a rainha que vai reinar para sempre. Aleluia, glória a Deus. Isso é o reino físico. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para você nesta tarde. Porque você pode estar dizendo, pastor, tanto tempo que eu ouço falar da volta de Cristo, essas coisas lindas, né? Corpo glorioso, atravessar a parede. Eu e a Jaqueline já inauguramos ali a travessia da parede, né? Fui um dia me escorar ali, fui com tudo. Um dia desse ela foi também, foi com tudo. Meu sonho é atravessar a parede, eu acho maravilhoso, né, esse negócio, uma vontade de atravessar a parede. Eu acho que eu assisti muito aquele filme, Gasparzinho, Fantasminha Camarada, né? Rapaz, eu tenho vontade de atravessar a parede. Quando eu lembro que na glória eu vou atravessar a parede, é bom demais. Eu vou ficar só brincando, na parede, vai ser bom demais na conta. Enfim, estamos esperando esse dia, mas demora, né? A luta aqui é grande, mas eu tenho uma notícia para dar para você. Você não precisa esperar o arrebatamento para viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, para aqueles que se encontram com Jesus Cristo, ele não é algo que virá, ele é algo que chegou para nós. O reino de Deus está em mim.
você. O reino de Deus começa a ser vivido aqui e agora. E se você ainda não começou a viver o reino de Deus, eu tenho uma coisa para dizer: apresse o passo. Porque você corre o risco de não provar ele no porvir. Pois o reino que eu estou falando do porvir é uma experiência unicamente para aqueles que começaram a viver ele agora. E o que é o reino? Agora. O reino do porvir, eu posso identificá-lo e dizer para você certinho como é. Mas e o reino agora? Como esse reino se manifesta? Todos nós que fomos salvos para começar a provar agora o reino de Deus. A mensagem do reino é esta. A primeira mensagem da Bíblia no Novo Testamento é: o reino de Deus está próximo. E aí ela muda, de João para Jesus, ela muda. O reino de Deus chegou até vós em Jesus de Nazaré. Posso ouvir um amém de toda a igreja? João anuncia que o reino está chegando. E Jesus proclama: o reino chegou. Porque ele traz as boas novas do reino de Deus. Eu vivo o reino agora. Eu posso e devo viver o reino de Deus agora. Não tem nada a ver com nenhuma igreja por aí que carrega o nome do reino de Deus, não. Tem a ver com uma experiência aqui dentro. Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 13, versículo 18. Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 18. Como é bom pregar num lugar onde a presença de Deus está. E Deus está neste lugar. Ah, como eu sei que Ele está. É bom demais. Porque eu sei que cada semente que sai daqui não vai morrer no meio do caminho. Aleluia. Não vai morrer. Porque Deus está. E Deus não está foi tão forte. Hoje, na hora do louvor, quando o Espírito de Deus colocou isso no meu coração, Deus não está aqui porque Ele acha bonito o prédio. Deus não está aqui porque Ele gosta de igreja evangélica. Deus só está aqui porque você está aqui. É a única coisa que para Deus interessa aqui. Não é a arquitetura, não é as cadeiras, não são os móveis, é você. Porque você é a coisa mais importante que existe neste universo para Deus. Não é? Deus é capaz de destruir todas as coisas. Tudo. Deus não pensou duas vezes antes de mandar um dilúvio e destruir tudo. Mas Ele não destruiu por inteira a raça humana. Ele salvou uma família para dar continuidade a este projeto. Será que Deus não sabia que Noé ia pecar? Sabia. Ele não é pego de surpresa em nada, mas Ele não se importa com isso. Ele nos ama. O amor de Deus é maravilhoso. Então Deus não está aqui. Deus está aqui. É tão bom pregar quando Ele está no lugar, porque a palavra não morre. A palavra não morre. Cada semente de palavra que está caindo no seu coração não vai morrer nunca. Nem adianta, está frito. Você pode correr da palavra, mas você não consegue se desvencilhar dela, porque a palavra está em você. Aleluia. O Lucas quer vir pregar, filho? Coisa mais bonita. Oh meu Deus, ainda bem que puxou a mãe, né? Nasceu lindo. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, eu fui falar de Lucas e ele pensou que era dele que eu estava chamando. Evangelho de Lucas no capítulo 13. Jesus vai contar uma parábola e nós vamos falar um pouco a respeito, pensar um pouco a respeito deste reino. Lucas capítulo 13, versículo 18. Lucas capítulo 13, versículo 18. Eu vou ser o mais breve que eu consigo, o mais objetivo que eu consigo, apesar de que a objetividade na fala não é muito meu forte. Lucas capítulo 13, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não tem Bíblia, pesque no vizinho. Então Jesus os questionou: com que se assemelha ao reino de Deus? E esta é a questão, é uma pergunta. Com que se assemelha o reino de Deus? Com que o compararei? Falei a respeito do reino do porvir, do reino da glória. Agora eu quero falar do reino aqui e agora. O reino que é possível para mim e para você. O reino que Jesus trouxe. Não o reino que Ele vai trazer. Não o reino que eu vou provar quando eu for. O reino que Ele trouxe. O reino que a palavra de Deus nos traz. O reino que nos alcançou. É desse reino que eu quero falar. O reino que está aí dentro de você. Ele diz: com que compararei o reino? E a comparação é para trazer compreensão. Versículo 19. É parecido com o germinar. Não é com o grão.
é com o germinar. Diga germinar. Não, diga de boca cheia, vocês estão com preguiça de falar. Diga germinar. O que é germinar, pastor? É brotar, é nascer, é extrair a vida que está dentro de uma semente. Você planta uma semente de laranja e quando a terra úmida cobre esta semente, ela começa a germinar. O que está dentro começa a sair, começa a brotar. Dali nasce uma plantinha que cresce, cria robustez, força, folhas, flor, fruto e dá de comer a quem dela se aproxima. Jesus disse que o reino de Deus é como este processo de germinar. Aí eu aprendo uma coisa: no reino de Deus a árvore não vem pronta. No reino de Deus, a árvore não é plantada, transplantada de um canto para outro. Sabe aqueles... Tem um filminho que tem no Facebook, o pessoal coloca, que eu acho tão bonitinho, que uma máquina, né, que vai tirar uma árvore de um lugar, aí desce assim, vocês já viram? Aí enfia, aí vai... aí tira a árvore com a raiz, aí depois vai, cava um buraco no outro canto. O reino de Deus não é assim. No reino de Deus, Deus não vai trazer uma planta, uma árvore pronta e plantar em você. Jesus disse que o reino de Deus é num processo de germinar. Germinar. A semente vai crescer dentro de você. Vai cair uma sementinha e ele diz que é como uma semente de mostarda. Jesus gosta de semente de mostarda, né? Ele compara a fé como uma semente de mostarda. E agora ele vai dizer que o poder do reino de Deus, a prova do reino de Deus hoje, também segue este processo. Por que uma semente de mostarda? Porque é pequenina demais. A menor conhecida nos dias de Jesus. E aí eu aprendo uma lição no reino de Deus. E eu queria trazer algumas lições para você. No reino de Deus, tire os olhos das coisas que chamam muito a atenção e comece a olhar para aquelas que aparentemente não têm valor nenhum. Ele poderia dizer que no reino de Deus é como uma semente de jaca, né? Um bitelão de semente desse tamanho. Às vezes nós achamos que Deus só está fazendo coisas na nossa vida, quando coisas muito grandes, muito suntuosas, muito dignas de aplauso começam a acontecer. E nós desprezamos as pequeninas coisas. E é dentro destas pequeninas coisas que está o poder transformador do reino de Deus na nossa vida. Porque não olhe para a semente, olhe para a vida que está dentro dela. Porque o reino de Deus não é a semente. O reino de Deus não é a semente. O reino de Deus é o germinar da semente. O reino de Deus é aquilo que a semente vai produzindo dentro de mim. O reino de Deus é essa coisa que vai acontecendo. De repente você se assenta aqui. O Espírito de Deus enche este lugar com a sua presença. Aí a palavra de Deus começa a ser lançada como pequeninas sementes dentro do seu coração. E esta semente vai encontrando abrigo dentro de você. E vai criando raízes dentro de você. E daqui a pouco você tem árvores frutíferas plantadas dentro do seu coração. Nenhuma semente vai voltar vazia. Nenhuma semente vai deixar de se reproduzir. E estas sementes estão sendo plantadas sobre você. Eu posso ouvir um amém da igreja? Sementes do reino que caem sobre mim e vão germinando. O pastor Ailton falou de uma semente usando o texto de Eclesiastes 12, que diz: lança o pão, ou lança a semente. Ele lançou, há vários anos atrás, ele lançou uma semente num pequeno grupo. Alguém passava e dizia: que bobo, gastando seu tempo com meia dúzia de gato pingado. Que bobo, se desgastando, vai ganhar dinheiro, pega um part-time, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. E ele estava aqui lançando sementinhas de mostarda. Anos se passaram. Tanta história aconteceu nesse intervalo. Entre o plantar da semente e o germinar da semente, muita água passa debaixo da ponte. E quantas vezes nós achamos que a nossa semente morreu e que não vai colher? Deixa eu dizer uma coisa: fruto saboroso é aquele que é provado quando você tem fome. Minha mãe já dizia que tempero bom é fome. Com fome até pedra é bom. O cara de barriga cheia vai na casa da Sônia e do Cristiano, come uma rabada. Não que eu tenha ido, é uma delícia de qualquer jeito. Mas irmãos, quando você tem fome, quando chega o tempo,
quando chega a necessidade, quando chega a hora certa. E eu digo uma coisa, quando chega a hora certa, você vai descobrir que nenhuma semente do reino de Deus vai ficar sem produzir na sua vida. Haverá provisão. Plante, plante e receba a semente sobre você. É semelhante a uma semente. Olha, versículo 19, deixa eu continuar lendo. Versículo 19. Primeiro é o germinar, guarde isso. Germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. O grão cresceu, se tornou uma árvore, e as aves do céu armaram ninho sobre os seus ramos. A acolhida no reino, a provisão no reino. Tudo aquilo que eu deixo produzir em mim como semente do reino de Deus vai ser bênção para mim. Amém? Amém, amém mesmo? Amém. Mas vai ser bênção para o outro. Amém. Porque o reino de Deus, ele se manifesta na minha vida com o objetivo de abençoar o outro. Porque quando o reino de Deus chega, a primeira coisa que eu descubro é que aquilo que Deus plantou em mim tem como objetivo o outro. No reino não se vive para si mesmo. No reino de Deus não se tem a consciência. O mundo não gira em torno do umbigo. Se você no reino de Deus, tudo é você. A igreja de Jesus Cristo perdeu a sua identidade de reino nesta geração. O nosso culto virou um culto egocêntrico. Não foi? Tudo é nós. Você. E ai de quem não olhar para você como sendo o melhor do mundo. Quando vê você na prova, se não lhe ajudar, está lascado. Não é assim que a gente canta? Vai se arrepender. Olha a feitiçaria evangélica, a macumba. Se você não me ajudar, quando eu estiver no palco, não é nem púlpito, é palco, né? É um show. E você vai estar aí lascado aí embaixo, o chicote vai cantar nas suas costas. Por quê? Porque você não ajudou o especial de Deus. Isso não tem nada de reino de Deus. Isso não tem nada de evangelho. No reino de Deus, eu acolho a semente dentro de mim, o processo acontece dentro de mim, para que o passarinho venha lá de fora e descanse nas minhas asas. No reino de Deus, você vai pagar o preço, você vai sofrer o preço para abençoar a pessoa. Que não deu um prego numa barra de sabão. E você fará isso com alegria. Sabe por quê? Porque no reino de Deus você descobre que quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor ao Senhor, vai ganhá-la. Os valores mudam no reino. Amém, irmãos? Não é você, é o outro. Sabe quem é a pessoa mais importante no reino? Meu irmão, não sou eu. O que eu puder fazer pelo meu irmão, eu faço pelo meu irmão. O dinheiro que Deus me deu não é totalmente meu. Há uma parte que é para ajudar meu irmão. Amém. Aquilo que chega nas minhas mãos não é só para mim. Nada que Deus me deu é só para mim. É para mim e para o meu irmão. Quando eu entendo isso, é um sinal de que a semente começou a germinar dentro de mim. Deixa eu dizer um negócio. Se você no reino de Deus só olhar para você, você vai retardar o crescimento das sementes de Deus na sua vida. Porque o processo que acelera as coisas do reino de Deus dentro de nós, ele se dá quando nós esquecemos que nós somos o mais importante e nós descobrimos que o mais importante é o outro. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Por que, Paulo? Porque eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida para com o evangelho. E como é que você paga esta dívida, Paulo? Anunciando a judeus e gentios, a tempo e fora de tempo, que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Quando eu entendo que o reino de Deus veio para mim, eu descubro que há uma dívida dentro de mim. Há uma dívida para com o evangelho. Eu não posso parar. Arde em mim, queima nos meus ossos, grita dentro de mim, um desespero por anunciar ao mundo que Jesus está voltando. E eu tenho que fazer. Ai de mim, é mais do que eu. É obrigação, pastor? Não, é sobrevivência. É o ar que eu respiro. É a vida que está dentro de mim. É a planta crescendo dentro de mim, sufocando-me. Eu tenho que proclamar, a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, é o reino. É o reino de Deus. Mas bora lá, ele continua. O grão cresceu. Se tornou, né, como nós já lemos. Aí ele vai trazer outro exemplo. Versículo 20. Novamente Jesus levanta a questão.
A quem assemelharei o reino de Deus? Primeiro ele diz ao quê? Agora ele vai dizer a quem? Com quem eu compararei o reino de Deus? Ele diz, é comparável ao trabalhador do fermento. Veja que tudo no reino cresce. Tudo no reino progride. A semente germina. O fermento faz a massa crescer. Influencia. Contamina. Não tem como viver o reino de Deus como um agente secreto da guarda especial de Jesus de Nazaré, como 007. Você não é o 007 de Jesus Cristo, viu? Você de secreto não tem nada. O reino de Deus se manifesta onde você chega. Amém, irmãos? Você contagia. Você influencia. Você abre a boca, daqui a pouco alguém diz um negócio, você diz assim, glória a Deus. Tu é crente? Não é não? Você se entrega. É mais do que você. Está queimando dentro de você, está ardendo dentro de você. Ele vai dizer isso. É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa foi levedada. Glória a Deus. Diga toda a massa. Toda a massa. Diga de novo, diga toda a massa. Toda a massa. Você vai contaminar todo mundo. Você é esse pouquinho de fermento que Deus jogou na massa onde você se encontra. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. E você vai contagiando. Às vezes você não precisa dizer nada. Fique tranquilo. Nós somos afobados, né? A gente quer converter todo mundo. A gente quer dar um jeitinho. Seja o melhor do reino de Deus. E as pessoas vão ser atingidas por você. Aleluia. No primeiro momento você vai ser motivo de piada. No primeiro momento todo mundo vai dizer que você ficou doido. Está dando dinheiro a pastor. Só está dando para o outro pastor, né? Porque para esse não me deu um pi ainda, né? Tá aí, enricando os outros. É babaca, é ignorante. Levou uma lavagem cerebral. Todas essas besteiras que a gente ouve por aí. Fica tranquilo, viva o reino de Deus. Porque na hora da crise, sabe a quem que esta pessoa vai pedir oração? Ao babaca que chegou lá falando do reino de Deus. Porque ele sabe que há algo especial na sua vida. O reino começa a dar fruto, a pessoa teve fome. Onde é que você vai buscar comida? Aonde tem. Ora por mim. Ô fulano, queria precisar tanto desabafar com alguém. Por que eu? Porque você tem a resposta do trono de Deus para a vida desta pessoa. A vida de Deus está em você, o poder de Deus está em você. O reino de Deus começou a crescer em você. E vai atingindo. Está aí em você. E aí, invista em você. Amém, irmãos? Invista em você. Invista no reino. Invista no relacionamento com o reino. Pega os valores do reino e traga para dentro da sua vida. Esquece o que os outros estão falando. Ninguém paga as tuas contas. E ninguém vai te socorrer na hora da angústia. Porque o único que eu socorro bem presente na hora da angústia é Jesus Cristo de Nazaré. Se você for dar ouvido para todo mundo que quer dar a receita da felicidade para você, você não vai ser feliz nunca. Porque a maioria dos que tem a receita da felicidade são os mais infelizes de todos. Todo mundo fracassado tem um segredo de sucesso. Todo que não deu certo quer consertar a vida dos outros. Cuida da tua vida, rapaz, que já está descuidada. Vai para a presença do Deus Todo-Poderoso. Investe em você. E as coisas que estão à tua volta vão começar a ser atingidas por esta semente que está produzindo fruto dentro de você. Olha para o seu vizinho e diz para ele, investe em você, viu, meu filho? O reino de Deus. O reino de Deus se desenvolve dentro. Onde é que o reino de Deus se desenvolve? Dentro de mim. Dentro de mim. Não é fora. Não é com aparência. Lucas capítulo 17, versículo 20. Vamos lá, vamos andar um pouquinho na Bíblia. Primeira coisa do reino, vocês já viram com o que? Com o germinado de uma semente. Com quem? Com alguém que lança fermento sobre a massa. E onde é que este reino se desenvolve, pastor? É com aparência? Não. O reino se desenvolve dentro de mim. Bata no seu peito assim, diga dentro de mim. Irmão, se não aconteceu nada dentro de você, não tente construir fora, não. Porque o máximo que você vai conseguir fazer é ser um hipócrita religioso.
Construa dentro de você. Invista dentro de você. Olha o que é que vai dizer Lucas capítulo 17, versículo 20. Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem haverá anúncios dizendo: ele aqui, ou ele lá. Venha hoje se encontrar com o reino de Deus. Não. E ele diz: por quê? Porque o reino de Deus já está entre vocês. Aleluia! O reino de Deus está aqui. Que coisa tremenda! Você não vai a um lugar para se encontrar com o reino de Deus. O reino de Deus se constrói dentro de mim. É aqui, não é ali, não é acolá. E o que me faz entrar neste reino, viver a realidade deste reino? A palavra, a mensagem. A mensagem que proclama o reino de Deus me introduz no reino. O reino que se constrói dentro de mim, alargando meu coração, quebrando as cadeias da minha alma, rompendo tudo dentro de mim, mudando meus valores, mudando minha identidade, mudando quem eu sou, mudando minha maneira de enxergar o mundo. Os valores, antes eu pensava só nas coisas terrenas, mas eu fui gerado pela semente corruptível, que é a palavra de Deus. Aí eu estou mais interessado nas coisas do alto. Você descobriu que depois que você se encontrou com Jesus de Nazaré, você ficou mais curioso pelas coisas do céu? Acho tão bonitinho os novos convertidos. Pastor, como é o céu? Eu digo: vem cá, que eu vou lhe ensinar. Eles querem aprender tudo de uma vez só, né? Aquilo que a gente demorou uma vida inteira para aprender, eles querem que em 5 minutos você responda tudo para ele. O que é isso? É a fome que o reino de Deus traz no nosso coração. Eu quero conhecer a minha pátria, a minha identidade, o reino que não está ali, que não está acolá. É uma mensagem que me introduz a ele. E qual é a mensagem do reino de Deus? Eu disse que eu vou ser bem objetivo hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Essa mensagem poderosa que me leva a viver o reino de Deus. Sem ela não há reino de Deus. A porta de entrada do reino de Deus é essa mensagem. João traz a mensagem. Eu já falei dela aqui. Já citei ainda há pouco. João traz a primeira mensagem. Depois de 400 anos de silêncio em Israel, Deus levanta um profeta, João o Batista, o primo de Jesus. E aqui está a mensagem de João o Batista, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos. Eis a mensagem: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Por que ele vai dizer o reino está próximo? Porque o reino se manifesta através de uma pessoa. Só há um que traz o reino de Deus para nós. E este é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos apresenta o reino. E João diz: arrependa-se. Arrependa-se. Onde não há arrependimento, não há manifestação do reino de Deus. A primeira mensagem do reino de Deus é uma mensagem de arrependimento. Eu tenho que reconhecer que eu pequei e que eu andei por um caminho diferente do caminho de Deus. O que é arrepender-se? É reconhecer que Deus estava certo e eu errado. Isso é arrepender-se. Arrepender-se é olhar para o caminho de Deus e olhar para o meu caminho e descobrir que os meus caminhos não estão sendo os caminhos dele e dizer: eu estou errado, tu estás certo, eu abro mão dos meus caminhos, eu seguirei no teu caminho, porque o teu caminho tem vida e vida em abundância para mim. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudar de rumo. Eu vou numa direção e eu mudo. Isso é arrependimento. Arrependimento é uma tristeza profunda no meu coração por ter ferido a santidade de Deus e que se revela através de uma mudança de comportamento. Isso é arrependimento. E por que eu tenho que me arrepender? Porque o reino de Deus está aqui. Chegou. Quem quer viver a realidade do reino de Deus aqui? Diga glória a Deus. É um arrependimento contínuo e permanente. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Vamos lá soltar umas polêmicas, porque eu gosto. Pastor, é possível alguém ser salvo, ter o paraíso como destino? Reino de Deus não tem nada a ver com paraíso, viu? Não estou falando de salvação, não. Estou falando de reino vivido na prática.
É possível alguém ser salvo, ir para o céu e não viver o reino de Deus enquanto caminha nesta terra? Ou é o pau que mais tem? Eu já lhe provo. Paraíso é paraíso, reino é reino. Não confunda uma coisa com a outra. Eu posso ir para o paraíso, ser salvo e não desfrutar o reino, ou então no reino por vir ter uma funçãozinha ralé. Hoje tem um bando de gente, vai ter uma concorrência para a faxina tão grande no reino de Deus, porque o que a maioria construiu não dá mais do que para isso. A salvação é graça, o reino de Deus é conquista. A salvação é presente, o reino é coroa. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que você fez para ser salvo? Nada. Você creu naquilo que o outro fez por você. Quem? O seu irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. E o reino? Vai ralar, meu filho. Vai crucificar a carne. Vai esmurrar o corpo. Vai fazer escolhas corretas. Porque senão você é um salvo vivendo uma vida pior do que os perdidos. Você pode ser um crente salvo, tão preso na carne, que os do mundo vivem melhor do que você. E quando morrer, vai para o céu. Vai entrar como que pelo fogo. Vai passar a força. Vai chegar lá assim, ó, quase. E vai entrar cantando assim, foi graça. Só pela graça, nego velho, que tu entrasse aqui. Se não fosse o sacrifício de Jesus, tu estava na roça. Por quê? Você não construiu nada. Nada. Mas não é esse o plano de Deus para você. Jesus disse, eu não vim apenas para que você seja salvo. Ei, olha para cá. Olha o que é que Jesus disse. E isso tem a ver com o reino. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O diabo nem vai matar você lá no céu, nem vai roubar você lá no céu, e nem vai destruir você lá no céu. Então o paralelo que Jesus está fazendo não tem a ver com o céu, tem a ver com a terra. O diabo não vai me matar no céu. O diabo não vai me roubar no céu. O diabo não vai me destruir no céu. Então quando ele faz um paralelo e diz que o diabo veio fazer isso, e ele disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância também é aqui e agora, e tem a ver com o reino de Deus em nós. Tem gente que está esperando morrer para ter vida em abundância. Não é não? Vou orar para o bichinho morrer. Não é? Vamos orar para esses pobrezinhos morrer, né? Para ver se desfruta um pouco. Porque aqui embaixo está sofrendo mais do que amendoim na boca de banguelo. E olha que eu entendo. Sofrendo aqui embaixo, coitado. Está na hora de ir embora, filho. Vai-te embora, bobo. Tem um paraíso te esperando. Mas Deus não quer isso para nós. Ele quer que você manifeste as marcas do reino. É bom viver o reino de Deus. Mas bora lá, arrependa-se. Arrependa-se. Porque o pecado rouba de você a vida abundante que Deus veio trazer para você. O pecado rouba a tua paz. O pecado rouba a tua alegria. O pecado rouba o teu gozo. O pecado rouba de você pessoas. É ou não é? O pecado rouba de você boas amizades. O pecado rouba de você noites boas de sono. Gera angústia, depressão, sentimento de inferioridade, opressão, mau humor, ansiedade, doença. 70% das doenças são de origens psicossomáticas, tem um fundo emocional. Úlcera nervosa, diabetes, pressão alta, câncer, fica feio, ruga, gastando dinheiro com creme, estica dali, estica daquela e não fica pior, fica parecendo a Desi Gonçalves quando estava perto de morrer. Um maracujá de gaveta, umas coisas velha feia, tentando cobrir. A Bíblia diz que a alegria do Senhor aformoseia o nosso rosto. Aleluia. Pastor, qual é o segredo dessa beleza toda? É o reino de Deus. O povo de Deus é alegre. Nos ensinaram que a gente serve a Deus com cara amarrada. Nos ensinaram que tudo que Deus criou é para o mundo. E para nós sobra nada. É o oposto, né, do Éden. No Éden Deus diz, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a gente vem para a religião diz assim, olha, tudo é do cão. Para você só sobrou a igreja e o pastor. Que horror. Um bando de gente mal amado, mal resolvido, mal tudo.
Que horror, meu filho. Vai dar uma corrida no parque, vai dar uma volta, vai viajar, vai jantar fora num restaurante bem caro e convida o pastor e paga a conta. Não vai ver como o reino de Deus é bom. O melhor deste mundo é para a igreja de Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Quem disse que você tem que pecar? Arrependa-se. Arrependa-se de abrir mão do reino de Deus. Mas bora lá, porque senão vai longe hoje o negócio. Eu disse que eu ia ser rápido. Ok, João disse o reino está chegando. Aí chegou Jesus. Diga glória a Deus por Jesus. Ele é a manifestação visível do reino de Deus. Não é não? Mateus capítulo 4, versículo 17. Em Mateus 3 nós vimos que apareceu João dizendo: arrependam-se, o reino está chegando. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: daquele momento em diante, Jesus, agora já não é João, Jesus passou a pregar e dizer: arrependam-se. Olha só, a mesma mensagem. Por quê? É chegado. Vou ler de novo para vocês. Só o André e os André que disseram um aleluia. Vou ler de novo. Não pode um negócio desse. Daquele momento em diante, João saiu de cena. Agora chegou o chefe. Passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chegou. João advertiu. Agora Jesus me disse: arrependa-se logo, meu filho. Já está advertido. Arrependa-se. Chegou. Chegou o quê? Chegou o reino de Deus. Chegou a mim em forma de um homem, Jesus de Nazaré. Ele é a manifestação do Deus invisível. Este reino chegou. E eu quero provar. Você quer provar deste reino? É um relacionamento com Ele. É andar com Ele. Ai, como é difícil. Porque a gente aprendeu a andar com Deus a partir de conceitos religiosos. Não é? Nós aprendemos que prosperidade é resultado de fidelidade ao dízimo. Aí quando nós vamos para a palavra, nós descobrimos que prosperidade é manifestação do caráter de Deus. Ele disse: eu sou o teu jirê, eu sou o teu provedor. Aleluia. Eu não compro. Nós aprendemos que fidelidade é barganha. Deus é fiel a quem é fiel a Ele. Quem nunca ouviu nos meios pentecostais essa expressão, né? Se você for fiel, Deus é fiel. Mas se você não for, aleluia, Deus não tem nada com você. Aí Paulo entra em cena e diz: mesmo que sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Nós aprendemos que Ele desce o chicote. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer evangelismo em São Paulo, eu entrei numa casa de uma irmãzinha tão sincera, com um grupo, sincera era, esticada numa cama, travada. E eu disse: irmã é crente? Sou. Que foi, irmã? Por que está desse jeito? Ah, é porque Deus me chamou para ser missionária. E eu não quis atender, aí Ele me jogou nessa cama. Eu disse: eu rejeito esse Deus, meu pai, quero não. Está pior do que o Deus da macumba, que se não oferecer o despacho correto, Ele pune. Não, irmãos, não é esse Deus. Esse não é o Deus do reino. Ele não está interessado em punir ninguém. Ele não está interessado em castigar ninguém. Sabe quem é que nos pune? O pecado. Sabe quem é que nos castiga? O chicote do pecado. Deus não precisa nos punir, porque o pecado já está fazendo o trabalho. É por isso que a mensagem do reino passa por esta verdade: arrependa-se. Sabe por que o Senhor nos manda nos arrepender? Porque Ele não quer que nós sejamos punidos, nem castigados. Preste atenção a isso. Preste bem atenção a isso. No reino de Deus, não há lugar para esse tipo de coisa. Por isso Ele diz: arrependa-se. Deixe o pecado. Mude de vida. Por quê? Porque a vida que você está levando está fazendo com que o chicote cante nas suas costas. E Deus não quer isso para você. É por isso que Ele nos chamou ao arrependimento. Se Deus me chamou ao arrependimento para que eu prove a vida em abundância, é porque a punição não está sendo causada por Ele, mas pelo pecado na minha vida. Arrependa-se. Essa é a mensagem do reino trazida por Jesus. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17.
Romanos capítulo 14, versículo 17. Não está tendo escolinha para as crianças lá atrás? A música tá linda, filha, mas daqui a pouco você canta. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porquanto, olha aqui o reino. Olha o reino. Porquanto o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é coisas, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo de Deus. Só Deus pode trazer isso para nós. O que é o reino? Não é comida. Eu não provo o reino de Deus. Eu não consigo medir o reino de Deus em você pelo aquilo que você tem. Hoje em dia o reino de Deus está sendo medido, ou a bênção de Deus na nossa vida, pelo que a gente tem, né? Eu vi uma vez um desses cultos, né? Aí eu ouvi chamar, o pastor chamou, eu ouvi. Depois eu quis, vai ver, não acho esse vídeo mais. O pastor chamou a irmã para dar testemunho. Conta a bênção, irmã. A irmã foi um monte de gente contando. Um ganhou um carro, outro ganhou uma casa, outro ganhou não sei o quê, outro ganhou não sei o quê. Aí a irmãzinha foi dizer assim: pastor, meu marido aceitou Jesus. Ele bebia uma cachaça lascada, batia em mim, aceitou Jesus. Que bom, irmã, agora conta a bênção. Diga aí, porque a bênção para ele não era aquilo. A bênção para ele era o carro, a casa, o dinheiro, a riqueza, porque isso mexe com o emocional das pessoas e faz as pessoas darem essas coisas para a instituição. Isso não é o reino de Deus. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não ter paz. Porque uma coisa que eu aprendi com Deus é que paz é o terreno onde tudo nasce. Se você não tiver paz, você não tem prosperidade. Se você não tiver paz, você não tem uma família sadia. A primeira coisa que você vai construir na sua vida é paz. A primeira coisa que você precisa na sua casa é paz. A primeira coisa que o diabo rouba de nós quando ele quer nos destruir é paz. É ou não é? Primeira coisa que ele rouba. Aí vem brigas desnecessárias, confusões desnecessárias, conflitos desnecessários. Você começa a entrar numa guerra com todo mundo. Daqui a pouco você vai guerrear até perder as forças, cai um para o lado, outro para outro, e depois que o diabo consegue destruir tudo, aí ele tira a tua cegueira e você diz assim: que besteira que eu fiz. E tudo começou com perdeu a paz. É por isso que antes de Jesus subir, ele disse: eu vos deixo a minha paz. É a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. O shalom dele. Por que ele deixou essa paz? Para que eu tenha um terreno adubado, onde as outras coisas vão germinar. A primeira coisa que você precisa é de paz. É por isso que quando Jesus nos enviou, ele disse: quando você chegar numa casa, a primeira coisa que você vai dar a essa casa é paz. Saúde todo mundo com paz. E paz é tão preciosa que é a única coisa que Deus disse que se você não receber quando eu lhe der, não se perde, volta para mim. Se eu orar por você por cura e você não quiser, a Bíblia não diz que a cura fica armazenada para mim. Se eu orar por você por prosperidade e você não quiser, não diz que a prosperidade volta para mim. Mas a Bíblia diz que se eu saudar você com paz e você não aceitar esta paz, ela volta para a minha vida. De maneira que paz é a única coisa que não se perde no reino de Deus. Porque onde há paz, tudo nasce. Com paz você trabalha bem, com paz você tem boas ideias, com paz você tem bons relacionamentos. Quem concorda comigo aqui? Diga glória a Deus. Não é verdade? A primeira coisa que nós precisamos é paz. E diz o apóstolo Paulo: o reino de Deus passa por isso. Justiça. Justiça de Deus. Paz. Alegria no espírito. Sabe aquela alegria que você não sabe de onde vem? Ela é o substituto para aquela tristeza que às vezes bate a gente não sabe de onde vem. Alguém já teve aqui essa tristeza? Só sou eu? Quem é meu companheiro nessa aí? Tem dia que você é uma tristeza que você diz assim: mas não aconteceu nada, que um negócio ruim, não é? Aí você vai louvar a Deus, bota lá um CD, a Yara para cantar, né? Aí você vai e adora a Deus. Aí aquilo vai enchendo teu coração, aí vai embora. A Bíblia diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. A Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Eu estou quase terminando, viu? Aguenta aí um pouquinho. A paz de Deus excede todo o entendimento. Não tente entender, viva. A paz de Deus não depende do dinheiro que você tem, do emprego que você tem, do marido que você tem, da beleza que você tem, da saúde que você tem.
não tem nada a ver com a paz de Deus. A paz de Deus vem no meio de todas as tempestades. Você levanta a cabeça, dá um sorriso e diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e brevemente se levantará sobre a terra. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Isso é a paz de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso. Isso é a paz de Deus. Aquela coisa gostosa, né? Eu estou em paz com Deus. É o reino. Isso é o reino. Agora eu provo para você que se você tiver essas marcas do reino, as coisas que o povo anda dizendo aí como sendo reino, e não é, elas vão brotar na sua vida assustadoramente. Sabe por que Deus mandou alguém pegar um carro e dar para o pastor? Porque ele não estava preocupado, angustiado, nem reclamando, porque ele andava 3 horas a pé, dando bom dia para a raposa, para ir trabalhar. Ele tinha o quê? Paz. Aí a paz é o terreno onde tudo nasce. Tudo nasce, até um carro. Você não cultiva a paz, aí só nasce erva daninha, praga, né? A amargura, amor, dando coice no vento. Vai te curar, ó. Como é que as coisas vão andar na sua vida se você só atrai coisa ruim? A paz de Deus. A paz. Que coisa linda, Ele nos deixou a paz. E este reino, pastor? Deus nos dá de graça? Não. Salvação, sim. Reino? Nego. Deixa eu dizer um negócio para você. Todos os dias o ladrão vai se levantar pronto para matar você, para roubar você e para destruir você. É ou não é? Até porque a manifestação do reino de Deus na sua vida incomoda tanto as trevas quanto os homens. Desperta a ira do inferno. E deixa eu dizer um negócio para você. Não vai aparecer um demônio vermelho, de rabo, chifre, um garfo na mão, lhe esperando numa esquina, dizendo: vim te pegar. Não vai. Sabe quem é que ele vai usar? As pessoas que você mais ama. As pessoas que estão mais próximas de você. Porque as feridas causadas por essas pessoas são as mais difíceis de serem cicatrizadas. Porque o veneno que essas pessoas destilam, ele vem na proporção do amor que você dedica a elas. Aí ele joga, pá, porque você ama. O amor vai preparar o caminho para que você fique ferido. E essa ferida vai demorar a ser sarada. Porque a nossa decepção vem no nível da nossa expectativa. A nossa frustração vem no nível da expectativa que nós colocamos sobre alguém. Até Jesus foi atacado por isso. Jesus diz, né? O meu amigo que comia do prato comigo me traiu. A dor de ter se traído por Judas foi muito. Não é assim que o diabo usa? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Passa por isso também? Então não é de graça não, nego velho, que o reino vem. Aí você vai lutar contra isso para poder ter paz. Aí você vai olhar para aquela pessoa que você ama tanto, que fez tudo contra você, e você vai olhar e vai dizer assim: minha briga não é contra você. Eu amo você, eu odeio quem está usando você. Satanás, se você pensa que eu vou atacar meu irmão, você está muito enganado. Eu não entro no seu jogo sujo. Eu não vou deixar que o erro dele seja um motivo para eu errar também. O pecado dele não vai ser pretexto para eu pecar também. Eu abençoo meu irmão e amaldiçoo você, Satanás, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É você. É você. Jesus identificou isso quando Jesus se levanta. Olha a palavra que ele diz lá no Getsemane: levantemo-nos, o príncipe deste mundo está chegando. Mas quem estava chegando era Judas. E ele não chamou Judas de demônio. Ele chega para Judas e diz assim: amigo. Mas ele não disse que era o príncipe deste mundo, que é o diabo? Como é que ele está chamando de amigo? Jesus está dizendo: Judas, você é meu amigo. Quem está por trás de você é meu arqui-inimigo. Esse é o princípio para se vencer uma guerra. Nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas. Seu inimigo não é seu marido.
Seu inimigo não é seu filho. Seu inimigo não é seu patrão. Seu inimigo não é sua esposa. Seu inimigo não é seu vizinho. Seu inimigo é o diabo, que usa todas essas pessoas. Ele não é bobo. E muito menos seu inimigo é o pastor. Mas nesta semana que está chegando o aniversário dele, pelo amor de Deus, não é. Mateus capítulo 11, versículo 12, para a gente terminar. Hoje está com vontade de virar a noite, né? Pregando. Essas coisas nos acordam, não é não? Não acorda a gente? Oxe, diga aí, Sônia. Eu estava pensando que tu ia me dar rabada para comer e ia ficar cochilando, né? Mateus capítulo 11, versículo 12. Olha o que é que vai dizer do reino. Entenderam o reino? Nós vamos colocar essa mensagem no YouTube e você vai ouvi-la mais e mais vezes e vai passar adiante. Porque nós precisamos entender isso. Porque nós precisamos viver o reino de Deus na nossa vida diária, não é não? Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista. Desde os dias de quem? Desde os dias de quem? Qual era a mensagem de João Batista? Arrependimento. Diga arrependimento. Não é interessante que ele vai dizer que desde os dias de João Batista, o que é que acontece? Até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Então não é graça. Por que desde os dias de João Batista? Porque o reino de Deus está intimamente atrelado à mensagem que me dá acesso ao reino de Deus. E a mensagem de João Batista foi uma mensagem de arrependimento. E onde não há arrependimento, não há manifestação do reino de Deus. E para eu me arrepender, é uma luta. Para eu perdoar é uma luta. É uma guerra. Jesus disse, seja violento. Brigue com as suas emoções. Ei, olhe para cá. Se você for frouxo, você nunca vai provar o reino de Deus. Você vai ser sucumbido pela angústia, pela mágoa, pela depressão. Você vai se entregar. Você vai fazer a canção de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, é um bando de crente Gabriela. Não quer mudar e mudança requer briga conosco. Não é não? Brigar com os outros é fácil. Brigue com você. Eu não levo desaforo para casa. Coisa de gente covarde. Comigo bateu, levou. Mas covarde ainda. Se vier eu digo mesmo, eu sou sincero. Você é grosso, mal educado, estúpido e escravo dos seus apetites emocionais. O reino de Deus não se manifesta desta forma. Se você quer viver o reino de Deus, você vai levar desaforo para casa sim, você vai engolir sapo sim, e você não vai ser sincero desse jeito que você entende de sinceridade, não. Porque você vai engolir aquelas palavras. Por quê? Porque o reino de Deus tem como objetivo abençoar o outro. E não vai sair da minha boca nada que fira meu irmão, porque senão eu estou fazendo parte do reino das trevas e não do reino de Deus. É guerra, mas pastor, é fácil? Jesus disse, é violência, digo, velho. Você vai estribuchar, fecha a porta, engula a chave, quebre o computador. Não. Quebra não, né? Se fosse eu quebre, meu não. Seja violento. Às vezes você tem que tomar tudo. Engula, toma um banho gelado, faça qualquer coisa. Seja violento. Se você for frouxo. Ontem eu fui dormir tarde, depois do culto, quando é hoje que o despertador toca, sabe qual é a minha vontade? Desligar essa porqueira, virar para o lado e dizer, Aí você faz violência com você mesmo. Não vou. Mas meu corpo está cansado. O corpo não manda em mim. Quem manda no meu corpo sou eu. Violência. Fulano falou mal de mim. Qual é a vontade que me vem? Retrucar. E o pior é que o cão cutuca a gente, né? Quem fala de você é aquela pessoa que você sabe os piores podres dela. Se eu abrir a boca eu declaro a Terceira Guerra Mundial. Não é não? Aí o diabo diz, diga. Os dedos coça para entrar no Facebook. Diga isso, não é? Aí você se estrangula.
Senhor, me segura, porque se tu me der força, eu destruo o mundo hoje. Que é isso, pastor? A violência do reino de Deus. Aí quando você vence aquilo, aí a paz de Deus enche o teu coração. Aleluia. Irmãos, não tem gozo maior do que você ser tentado a pecar e não pecar, e levantar e dizer, não pequei. Não é não? Vontade de dizer um desaforo para fulano. Aí você dobra o joelho de Deus e diz assim, vai dizer um desaforo ou vai orar por ele? O Senhor, orar também já é muito, né? Pune, Senhor. Não, abençoa, meu Deus. Às vezes a oração é falsa. Mas aí você vai dizendo, aí ela se torna verdadeira dentro do teu coração. Porque você venceu. Você venceu. Quem já assistiu aquele filme A Cabana? Eu gosto daquele filme, é polêmico, mas eu gosto dele demais. Toda vez que eu assisto, eu choro que me acaba. Aí tem uma hora que Deus manda o cara perdoar o cara que matou a filha dele. Aí ele diz, eu não consigo. Não, mas saberinha, eu não consigo. Ele diz, não, mas eu não quero. Não é essa palavra, mas eu não quero. Aí Deus diz, não é porque você quer, é porque você precisa. Amém. Aí ele diz, doendo, I forgive, eu perdoo. Aí ele diz, aí olha para Deus e diz assim, eu continuo com ódio. Aí Deus diz, normal, você vai repetir isso tantas vezes, até que vai chegar uma hora que o ódio vai perder a guerra contra você. Essa é a violência do reino. Vamos ficar de pé, porque senão eu viro à noite. Isso não é o reino de Deus. É o reino do Orlando, né? Fala mais que o homem da cobra. Feche seus olhos. Eu quero... Não vou fazer nenhum apelo. Porque se for fazer algum apelo com esta palavra, quem não vier aqui na frente é falso e mentiroso. Até eu serei o primeiro a descer e todos nós nos encaixamos. Não é verdade? Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse uma oração comigo. Diga, Pai, em nome de Jesus, eu necessito desesperadamente viver a plenitude do Teu reino. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Pai, eu me coloco diante de Ti em favor da vida de cada irmão, de cada irmã nesta hora. Eu clamo, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que esta palavra ministrada hoje crie raízes profundas, e assim como a sementinha de mostarda, da qual falou Jesus, que se assemelha ao reino de Deus, semeada hoje no coração de cada um de nós, germine, Senhor. O germinado reino aconteça dentro de nós. Que o levedado poder do fermento liberado sobre as nossas vidas aconteça na vida de cada um de nós. Senhor, que esta palavra nos persiga, que esta palavra nos incomode, que esta palavra, Senhor, nos leve para mais perto de Ti e gere em nós um desejo de brigar. Mas brigar mesmo, Senhor, para que o reino deste mundo não nos domine, mas que nós possamos viver as realidades do Teu reino. E como nós cantamos hoje repetidamente, sonda-nos, Senhor, sonda-nos, sonda o nosso coração, coloca-nos no caminho reto, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, nossas famílias e toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Não esqueça a nossa caravana Israel.